Amós, capítulo 1. Os juízos contra as nações vizinhas. Palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa, as visões que tive acerca de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir sua voz, e os campos dos pastores estarão de luto, e secará o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Damasco, e pelo 4, não revogarei seu castigo, porque trilharão a Gileade com trilhos de ferro. Atearei fogo à casa de Azael e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e destruirei os moradores do vale de Biqueate-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Edém. E o povo da Síria será transportado para Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Gaza e pelo 4, não revogarei o seu castigo, porque levou em cativeiro todo o povo para o entregar a Edom. Atearei fogo nos muros de Gaza e consumirá seus palácios, e destruirei os moradores de Asdod e ao que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Tiro e Fenícia. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Tiro e pelo 4 não revogarei, porque entregaram todo o povo em cativeiro a Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Atearei fogo nos muros de Tiro e consumirá seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Edom e pelo 4 não revogarei, porque perseguiu seu irmão a espada e abafou todo sentimento de piedade, manteve sempre seu furor e eternamente guardou o rancor. Atearei fogo a Temã e consumirá os palácios de Boscra. Assim diz o Senhor: por 3 pecados dos filhos de Amon e pelo 4 não revogarei, porque para alegrar em suas terras abriram o ventre das mulheres grávidas de Gileade. Atearei fogo nos muros de Rabá e consumirá seus palácios entre o clamor no dia da batalha, entre a tempestade no dia da tormenta. E seu rei irá para o cativeiro, ele e todos os seus príncipes, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Moabe, e ainda pelo 4, não revogarei, porque queimaram os ossos do rei de Edom até calciná-los. Atearei fogo em Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote e Moabe. Morrerá com grande estrondo entre o clamor bélico e o som da trombeta, e tirarei o juiz do meio dele e farei morrer com ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Advertências contra Judá e Israel. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Judá e pelo 4 não o revogarei, porque menosprezaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, desviando-se pelas mentiras após as quais seus pais andaram. Atearei, portanto, fogo a Judá, o qual consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Israel e pelo 4 não revogarei, porque venderam o justo por dinheiro e o pobre por um par de sapatos, que pisoteiam sobre o pó da terra as cabeças dos desvalidos e torcem o caminho dos humildes. Pai e filho coabitam com a mesma jovem, profanando o meu santo nome.
sobre roupas empenhadas, deitam-se junto a qualquer altar e bebem na casa de seus deuses o vinho dos multados. Contudo, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e forte como um carvalho, e destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo, e vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos o conduzi pelo deserto para que possuísseis a terra do amorreu, e dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós destes de beber vinho aos narizeus e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Pois eis que eu farei ranger abaixo de vós como range o carro cheio de feixes, e o agil não poderá fugir, e o forte não poderá exercitar sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés escapará, nem o montado a cavalo salvará sua vida. O esforçado dentre os valentes fugirá, desnudo naquele dia, diz o Senhor. O rugido do leão, capítulo 3. Ouvi a palavra que falará o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fez subir da terra do Egito, diz assim: de todas as famílias da terra conheci somente a vós, portanto, castigar-vos-ei por todas as vossas maldades. Andaram dois juntos, se antes não houver entre eles acordo? Rugirá o leão na selva, sem que tenha presa? Dará o leãozinho seu rugido no abrigo, se não tiver apanhado nada? Cairá a ave no laço sobre a terra, sem haver isca? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado algo? A trombeta tocará na cidade, e o povo não se alarmará? Cairá sobre uma cidade o infortúnio, sem que o Senhor o tenha causado? Porque o Senhor Deus não fará nada sem revelar seu desígnio, e seus servos, os profetas. Se o leão rugir, quem não temerá? Se falar o Senhor Deus, quem não profetizará? A destruição de Samaria. Proclamai nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: reuni-vos sobre os montes de Samaria, e vejas muitas opressões no meio dela, e as violências cometidas em seu meio. Não fazem o que é reto, diz o Senhor, entesourando rapina e despojo em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo virá por todos os lados da terra e derrubará sua força, e teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: da maneira que o pastor livra a boca do leão, as duas patas ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel e os que habitam em Samaria no canto de um leito e em um divã de Damasco. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque no dia em que eu castigar as transgressões de Israel, castigarei também os altares de Betel, e serão cortados os chifres do altar e cairão por terra, e ferirei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim parecerão, e muitas casas serão arruinadas, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres e quebrantais os necessitados, que dizei a vossos maridos: trazei e bebamos.
Jurou o Senhor Deus por sua santidade: eis que vem sobre vós dias em que vos levantarão com ganchos e vossos descendentes com anzóis de pescador, e saireis pelas brechas, uma atrás da outra, e sereis lançadas para Hermon, diz o Senhor. Mesmo castigado, Israel não aprende. Ide a Betel para prevaricar, aumentai em Gilgal vossas rebeldias, e trazei pela manhã vossos sacrifícios e vossos dízimos a casa, a cada 3 dias. E oferecereis sacrifícios de louvores com pão levedado, e proclamai ofertas voluntárias, porque assim quereis, filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Eu, por minha parte, deixei-vos de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos povoados. Mas não vos tornastes para mim, diz o Senhor. Também vos detive a chuva de 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover, sobre uma parte choveu, e a parte sobre a qual não choveu secou. Andaram 2 ou 3 cidades, uma cidade para beber água e não se saciar. Contudo, não vos tornastes para mim, diz o Senhor. Com tição e com parasitas, feri a vós o gafanhoto, devorou vossas muitas hortas e vossas vinhas e vossas figueiras e vossas oliveiras, contudo não vos tornastes para mim, diz o Senhor. Enviei contra vós mortandade, tal como a do Egito, matai a espada vossos jovens, entreguei ao cativeiro vossos cavalos, fiz subir o fedor de vossos acampamentos até vossas narinas, mas não vos tornastes a mim, diz o Senhor. Aniquilei alguns dentre vós, como quando Deus aniquilou Sodoma e Goroma, e fostes como um tição que escapou do fogo, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, dessa maneira te farei, ó Israel, e por que te farei isso? Preparar-te para vir ao encontro de teu Deus, ó Israel, porque eis que aquele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, aquele que faz das trevas manhã e passa sobre as alturas da terra, o Senhor Deus dos exércitos é seu nome. Chamado ao arrependimento. Capítulo 5. Ouve esta palavra que eu levanto como lamentação sobre vós, casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel e não mais tornará a se levantar. Jaz abatida sobre a terra, não haverá quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade que saiu com 1000 retornará com 100, e a que saiu com 100 retornará à casa de Israel com 10. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivereis. E não busqueis em Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levada cativa e Betel desfeita. Buscai ao Senhor e vivei, para que a casa de José não seja atingida por fogo e consumida, sem haver em Betel quem o apague. Os que converteis juízo em Alosna e lançais por terra a justiça, procurai o que faz as Pleiades e o Orion, e torna as trevas em manhãs, e faz o dia escurecer como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome, o que envia destruição sobre o forte e a ruína sobre a fortaleza. Aborreceram o repreensor na porta da cidade e abominaram o que falava com retidão. Portanto, isto que pisais o pobre, dele recebereis o trigo, edificaste casas de pedra lavrada, mas nela não habitareis,
vinhas desejáveis plantastes, mas delas não bebereis o vinho, porque eu sei quão numerosas são vossas transgressões e quão grandes são vossos pecados. Oprimes ao justo e recebeis suborno, e nos tribunais fazei os pobres perderem suas causas. Portanto, o prudente neste tempo calará, porque este tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, porque assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizes. Aborrecei o mal e amai o bem, e restabelecei a justiça na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos terá piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e chamarão ao lavrador para o pranto e para o lamento, os que saibam lamentar. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vos servirá este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz, como o que foge de um leão e encontra um urso, ou como o que entrando em casa apoia sua mão na parede e a cobra o morde? Não será o dia do Senhor de trevas e não de luz, escuridão onde não há resplendor? Odeio e aborreço vossas solenidades e não me comprazo de vossas assembleias. E se me ofereceis vossos holocaustos e vossas ofertas, não os receberei, nem olharei as ofertas de paz de vossos animais cevados. Afastai de mim vossos muitos cânticos, pois não escutarei as melodias de vossos instrumentos. Porém, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Ao contrário, levantastes a Sicute, vosso rei, e aqui vosso Deus, os ídolos que fizestes para vós. Portanto, desportai-vos-ei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A destruição de Israel, capítulo 6. Ai dos descuidados em Sião e dos que vivem em receio ao monte de Samaria, os destacados como principais entre as nações, as quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede dali, ide a grande Amate, descei logo a Gate dos filisteus, vede-se que aqueles reinos são melhores do que estes reinos, se sua extensão é maior do que a vossa. Vós que credes estar longe do dia mau e vos achegais ao assento da maldade, os que dormem em camas de marfim e repousam sobre seus leitos e comem os cordeiros do rebanho, os bezerros cevados no estábulo, cantam ao som de flauta e inventam instrumentos musicais como Davi. Bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos e não se afligem pelo quebrantamento de José. Portanto, agora irão a cabeça dos que vão ao cativeiro e se aproximará a dor dos que se entregam aos prazeres. O castigo será terrível. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, disse: abomino a soberba de Jacó e aborreço os seus palácios, e entregarei ao inimigo a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, estes morrerão, e um parente tomará a cada um
e o queimará para tirar os ossos da casa. Dirá o que estiver no interior da casa: ainda há alguém contigo? E dirá: não há. E aquele dirá: cala-te, porque não podemos mencionar o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena e ferirá com rachaduras a casa grande e a pequena em pedaços. Correrão os cavalos pelas penhas? Poderão lavrá-la com bois? Porque convertestes o juízo em veneno e o fruto da justiça em aslona? Vós que vos alegrais por nada e dizeis: não tomamos Carnaim com nossa força? Pois eis que levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, que vos oprimirá desde a entrada de Emate até o ribeiro da Arabá.